Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez observando nossa tabela de multiplicação. Essa aqui é a tabela que a gente utilizou na aula passada para poder falar da nossa tabuada, né? E essa tabela tem algumas coisas escondidas que talvez nem todo mundo tenha percebido. Olha, por exemplo, o nosso número 4 que está bem aqui. O número 4, ele está posicionado... Deixa eu destacar aqui o 4 rapidinho, pronto. O número 4, ele está posicionado nesse local, mas se você olhar, ele tem mais 3 quadradinhos antes. 1, 2, 3. E aí sim, você tem o número 4, né? Ele vem bem depois. Se você olhar, gente, aqui você vai conferir 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E essa quantidade de 4 quadradinhos, ela vai aumentando para cada uma das linhas que você vai passando. Cada linha que você passa, aumentou mais 4 quadradinhos na sua organização. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você tem a multiplicação, essa multiplicação é uma soma de sequências. Nesse caso, o número 4 seria uma soma de 4 algarismos. Aqui você tem, por exemplo, 4 vezes 1. Então quer dizer que os 4 quadradinhos vão se repetir apenas uma vez. 4 vezes 2 quer dizer que os 4 quadradinhos vão se repetir duas vezes. Uma vez aqui e outra vez aqui. 4 vezes 3 quer dizer que os 4 quadradinhos vão se repetir 3 vezes. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. 4 vezes 6 quer dizer que os 4 quadradinhos vão se repetir 6 vezes. Uma, duas, 3, 4, 5, 6 vezes ao todo. Isso quer dizer que toda essa região aqui, ó, toda essa região representa o 4 vezes 6. Eu vou tentar desenhar melhor aqui o contorno. Aqui, ó, selecionar para vocês. Todo esse quadrado desenhado aí é o 4 vezes 6. Será que você já tinha reparado isso? Será que você já tinha percebido esse ponto? Que todo esse quadradinho aí é o 4 vezes 6? Ou será que você ainda não tinha visto isso? Deixa eu apagar aqui para nós, para a gente abrir espaço. Pronto. Ok. Como eu dizia, todo esse quadrado aqui é o 4 vezes 6. Ó, 4 vezes o 6, quer dizer que o 6 vai se repetir 4 vezes. E se você falar 6 vezes o 4, quer dizer que o 4 vai se repetir 6 vezes. 4 vezes o 6, onde é que está 4 vezes o 6? Está aqui, ó. Uma vez o 6, mais uma vez o 6, mais uma vez o 6, mais uma vez o 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem aqui 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. 6 vezes o 4, onde é que está 6 vezes o número 4? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 4. 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16, com mais 4, 20, com mais 4, 24. 4 vezes 6 ou 6 vezes 4 dá sempre o mesmo resultado, 24. Galera, essa organização, ela também ajuda a gente a perceber o que a gente no futuro vai chamar de cálculo de área. Se você parar para se perguntar quantos quadradinhos tem aqui dentro, você pode saber quantos quadradinhos tem aqui fazendo a multiplicação entre a quantidade de quadradinhos na coluna e a quantidade de quadradinhos na linha. No caso aqui você tem 6 quadradinhos, aqui você tem 4. Então os 6 vão se repetir 4 vezes. Quantos quadradinhos vão ter ao todo? 6 vezes 4 quadradinhos. Vão dar 24 quadradinhos ao todo. Se eu selecionasse uma região maior, por exemplo, como por exemplo essa daqui, ó. Se eu selecionasse essa região aqui, ó,
Eu poderia querer saber quantos quadradinhos eu tenho aqui ao todo. Para você saber quantos quadradinhos tem aqui ao todo, basta você fazer a multiplicação. Quantos quadradinhos tem na linha? Na coluna? Vai ter 8 quadradinhos. Quantos vão ter na linha? 8 também. Então você vai multiplicar 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. O 8 vai se repetir 8 vezes. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Eu fui somando essas quantidades de quadradinhos até chegar no valor que eu quero, 64. Então, vão ter quadradinhos aqui ao todo o mesmo valor da multiplicação da linha com a coluna. Curioso isso, né? Isso ajuda a gente a decorar a tabuada, mas também ajuda a gente no cálculo de área. Quando a gente fala, por exemplo, da área de um terreno, para você saber a área de um terreno, você vai fazer isso. Você vai saber quantos quadradinhos cabe dentro de um terreno. Então você vai multiplicar a, a, a linha vezes a coluna do terreno. No caso, no terreno a gente chama de o comprimento e a largura do terreno. Multiplicando o comprimento pela largura, você vai saber quantos quadradinhos cabem dentro do terreno. Então você vai saber dizer qual é a área de um terreno. Tá legal? Ok. Outra coisa que precisa ser observada também, quando a gente está falando aqui da tabuada e da multiplicação, é o seguinte: é da ideia de múltiplo. Você sabe o que é um múltiplo? Bom, pelo nome, múltiplo vem da ideia de multiplicação. Quando você pega um número aqui aleatório, como por exemplo o número 20, você percebe que o número 20 ele é múltiplo do número 5 e do número 4. Quando eu falo múltiplo, eu estou dizendo que esse número vem da multiplicação do número 5 e do número 4. Mas será que o 20 é múltiplo apenas do 5 e do 4? Será que ele não aparece outras vezes? Bom, talvez, né? Por exemplo, aqui aparece de novo 20. De novo 4 e 5. Bom, se você olhar um pouquinho, o 20 também aparece bem aqui. E também bem aqui. Isso quer dizer que o 20 também é múltiplo do 10 e o 20 também é múltiplo do 2. Então, esse número 20 ele é múltiplo do 2, múltiplo do 4, múltiplo do 5, múltiplo do 10. Isso significa que se eu dividir esse número 20 em partes iguais, eu consigo dividir em... Se eu dividir esse número 20 em partes iguais, eu consigo dividir em grupos de 2, né? No caso, seriam Seria grupos de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso dividir em 2 grupos, cada grupo com 10 palitinhos. Também posso dividir em 4 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. No caso, dividir em 4 grupos. Posso dividir também em 5 grupos. E nesse caso fica mais fácil você colocar primeiro os grupos. 1, 2, 3, 4, 5. E colocar os palitinhos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mas eu também posso dividir em 10 grupos com 2 unidades cada um. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos com 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Essa aqui é uma estratégia que os alunos acabam usando por mais tempo. Eu já encontrei alunos assim com idade maior utilizando esse tipo de técnica. Esse tipo de técnica é interessante para iniciação na divisão, na multiplicação, mas ela não pode ser para sempre, gente. O melhor mesmo é você dominar esse processo. Você saber falar a tabuada imediata. Eu não vou olhar para a tela agora e vou perguntar. Quanto é que é 4? Desculpa. Deixa eu mostrar essa tela aqui e apagar aqui. Pronto. Apagar, pronto. Quanto é que é 4 vezes 9? Bom, 4 vezes 9 é 36. Eu sei a resposta, não é porque eu sou professor. Eu sei a resposta porque eu estudei a tabuada. Pense nisso. Eu sabia a tabuada antes de estudar? Eu já era professor quando eu nasci? Há quem diga que sim, há quem diga que não, vai da teoria de cada um. Mas não, eu tive que aprender, assim como as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. 4 vezes 9 dá 36. Eu sei isso porque eu tive que estudar a tabuada também, assim como vocês tiveram que estudar. Mas se eu tiver em dúvida em 4 vezes 9 quanto é que vai dar, 4 vezes o 9, então 9 vezes o 4, o que fica mais fácil, fazer 4 dedos da mão ou 9 dedos? Tanto faz, vai de cada um. Eu vou fazer 4 dedos, como se fossem os 4 quadradinhos que estão aqui. Eu poderia contar 4 vezes o 9, então eu teria que contar 4, já foi uma vez, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, com mais 4, 24, com mais 4, 28, com mais 4, 32, e 32 mais 4, 36, tá? Então, 4 vezes o 9 dá 36. Eu poderia perguntar também 8 vezes 6. 8 vezes 6, tem alguém batendo na porta da minha casa, eu vou verificar. Não era ninguém, voltando. 8 vezes 6 vai dar 48. Essa não é uma resposta que eu dou de imediato. É uma resposta que eu preciso parar para pensar um pouco, porque pode gerar alguma confusão. Por exemplo, eu sei, assim, fácil, quanto é 8 vezes 5. 8 vezes 5 eu sei que é 40. Então, 8 vezes 6 vai ser 40 mais 8. 40 mais 8, 48. Tá? Mesmo eu, com alguns anos já de trabalho com matemática, tenho dificuldade em alguns detalhes. E esses detalhes é que fazem a diferença. Se você tem dificuldades, crie uma estratégia para poder chegar onde você quer. Por exemplo, 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Mas eu sempre confundo com o 54. O 54 é o 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. E 7 vezes 8 é 56. Eu acabo confundindo esse com esse resultado. Por serem muito próximos, às vezes eu faço confusão entre eles. Então, às vezes eu tenho que parar, pensar um pouco mais, para poder responder de imediato, para que eu não faça essa confusão. Aí eu procuro as âncoras que eu lembro, né? Tipo, essa âncora anterior aqui. Se eu lembro que 6 vezes 8 é 48, para 7 vezes 8 eu tenho que somar mais 8 unidades. E eu somo então, ó, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8 pontinhos aqui. Então vai dar 56 esse resultado. Quando eu disse na aula passada sobre os dedos, utilize os dedos, quero que vocês façam isso. Utilizem os dedos, tá? Sempre que precisarem. Ok. Agora, isso foi as coisas que a gente viu na aula anterior, dicas da aula anterior. Mas tem algumas coisas que a gente também precisa ver para essa aula agora. Umas coisas novas. Essa coisa nova chama-se fatoração. Fatoração. No que consiste a fatoração?
A fatoração, pessoal, consiste... Não. Ok. Isso foram as coisas que a gente viu na nossa aula anterior. Mas a gente também precisa dar uma olhada em algumas coisas para a nossa aula nova. E o que a gente vai falar hoje é sobre alguns números que têm um nome especial. Você pode perceber que tem números aqui que se repetem mais de uma vez, né? Por exemplo, o número 30. O número 30, ele aparece aqui também. Tem números que se repetem ainda mais vezes, como por exemplo o número 12. O número 12 aparece aqui, o número 12 aparece aqui, o número 12 aparece aqui e o número 12 aparece aqui. Esses que aparecem mais vezes têm mais múltiplos. Opa, estou falando besteira, desculpe. Tem mais divisores. Eu falei um múltiplo, né? Mas eu queria dizer divisores. Ainda agora eu falei múltiplo, porque eu estava falando do resultado da multiplicação. O 12, ele é múltiplo do 6 e do 2. É múltiplo também do 4 e do 3, porque ele surge da multiplicação do 4 vezes 3, do 6 vezes 12. E o 12 também é múltiplo dele mesmo. Aqui a gente infelizmente não tem uma linha do 12 aqui embaixo, né? Seria 12 vezes 1, não tem. Mas a gente pode utilizar um outro que pode ser bem o nosso exemplo. Número 10. O 10 é múltiplo 2 do 5. O 10 aparece aqui também, ó. Quer dizer que o 10 é múltiplo dele mesmo e do 1. Ou seja, todo número é múltiplo seu, é múltiplo dele mesmo. Pode ver que a tabuada do 1 começa com quem? Com 1. Do 2, com o próprio 2. O 3, o próprio 3. O 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7, 8 com 8, 9 com 9, 10 com 10 e assim por diante. Quer dizer que um número, ele é múltiplo dele mesmo. Ele mesmo vezes 1 vai dar ele mesmo. O 16 é múltiplo do 8, é múltiplo do 2, é múltiplo também do 4, mas ele também é múltiplo dele mesmo. 16 vezes 1 dá quanto? 16. Uma vez o 16. Uma vez o 16 dá 16. Então o 16 é múltiplo dele mesmo. Tem números que têm muitos múltiplos. Por exemplo, o número 60. O número 60, o número 60, ele é magnífico e tem diversos múltiplos. Só aqui dentro a gente poderia citar alguns. O 60 é múltiplo do 6. O 60 é múltiplo do 10. O 60 é múltiplo do 2, que dá para dividir os 62 pedaços de 30 a 30. É múltiplo do 30, então, nesse caso, né? É múltiplo do 3, que dá para dividir em 3 pedaços de 20, 20 e 20. O 60 é múltiplo do 4, que dá para dividir em 4 pedaços de 15, 15 e 15. Portanto, aí também é múltiplo do 15 e também é múltiplo do 20. O 60 é múltiplo do 6, do 5, que dá para dividir ele em 5 pedaços de 12, tá? 12 unidades cada pedaço. O 60, portanto, ele também é múltiplo do 12. O 60 é múltiplo do próprio 6, que eu já falei, né? Dá para dividir em 6 pedaços de 10. O 60 é múltiplo dele mesmo e múltiplo do 1, tá? O 60 tem muitos divisores. Mas existem números que só tem 2 divisores. Quer ver um exemplo? O número 2. Quem é que divide o número 2? Bom, se a gente parar para olhar, o número 2 é dividido por 2, pelo 1 e só. O 2 é dividido só pelo 2 e pelo 1. Só tem dois divisores. O número 3, quantos divisores tem o número 3? O 3 pode ser dividido por 3 e pelo 1 também. O número 5. O número 5 só pode ser dividido por 5 e por 1. O número 4 não. O número 4 é diferente. O número 4 pode ser dividido por 4. O número 4 pode ser dividido por 1. Mas o número 4 também pode ser dividido pelo 2. Por 2 aqui e aqui, ó. Então, o número 4, ele tem os seguintes divisores. 1, 2
e ele mesmo, que é o 4. Então o número 4 tem 3 divisores. O número 3 tem só 2. O 2 só tem 2. O 5 só tem 2 divisores. Tem alguns outros números que também só tem 2 divisores. Todos esses números que só tem 2 divisores são chamados de números primos. Poxa, professor, mas primo não é o filho da minha tia? Na matemática não. Um número primo é um número que só tem 2 divisores. E quem são esses divisores desse número primo? Ele mesmo. Opa, desculpa. E 1. Ou seja, o número primo só vai ter 2 divisores. Ele mesmo e o número 1. Ah, quer dizer que todo número que só pode ser dividido por ele mesmo por 1 é primo? Sim. Vamos ver alguns exemplos de números primos, por exemplo. Número 2. Número 2 pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Só. Número 3. Também. Ele mesmo e 1. Número 5. Número 6. Pensa no 6. Bom, aí você tem que conhecer a tabuada, né? Pensa no 6. Vamos voltar lá com a tabuada. Eita, eu risquei a minha tabuada todinha. Não vai dar para apagar depois. Eita, esse é um problema. Mas tá bom. Número 6. Número 6, ele pode ser dividido por 3, pelo 2, por 6 e por 1. Então ele tem 4 divisores, né? Ele é múltiplo de 4 outros números. Ele tem 4 divisores, então o número 6 não é primo. Número 6 não é primo. 7. E o 7? O 7 é primo ou não é primo? O que vocês acham? 7 é primo. 7 só pode ser dividido por 1 e por 7. O 8. Não. O 8 não vai ser. Dá para dividir o 8 por 1. Dá para dividir o 8 por 2. O 8 por 4. O 8 pelo próprio 8. Né? Tá vendo? Só dá para reconhecer o que é um número primo se você souber a tabuada. O número 9 é primo? Não. Por quê? Porque dá para dividir o 9 por 1, por 3 e por 9. 9 vezes 1 dá 9 e 3 vezes 3 também dá 9. Lembra, tem que ter 2 divisores. O número 10 é primo? Não. 10 dá para dividir por 1, por 2, por 5 e pelo próprio 10. O 11. O 11 é primo. O 11 é primo porque só dá para dividir o 11 por 1 e por ele mesmo. Então, o 11. Olha uma coisa curiosa. Só tem um número primo até agora que é par. Que é o número 2. Será que isso é uma regra? Sim, isso é uma regra. O único número que é primo e par é o número 2. Ele é único. Tá? É o único número primo par. É o número 2. Ok? Então, para a tarefa dessa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever todos os números que vocês consideram primos, que vocês acham que são primos. Você pode errar ou pode acertar, não sei, né? De 2, começando do 2, você tem que escrever o 2 até o 100. Nossa, professor. Sim, você vai ter que encontrar todos os primos que vão de 2 até 100. Mais uma coisa. Será que o 100 está nessa contagem também? Se o 100 estiver, você coloca o 100 no final. Se não estiver, você não coloca, tá? Você vai ter que considerar isso daí. Então, você vai escrever todos os números primos de 2 até 100. Você vai encontrar, vai lá tentar fazer as divisões, vai tentar encontrar os divisores desses números, de 2 até 100. Tem uns que vai ser fácil, tem uns que vai ser bem difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta de tudo, tá? Então, vocês vão fazer isso no seu caderno. E depois vocês vão enviar para o meu WhatsApp, tá? Não vou escrever tudo aqui para não perder tempo. No WhatsApp. Você envia para mim no WhatsApp, ok? Eu vou estar aguardando. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!